Fala, meu bom, como é que vai, meu querido? Tudo certo? Eu estou ótimo, espero que a tua semana esteja indo bem. A minha semana está maravilhosa. Hoje eu vou fazer um episódio meio genérico, tá? Então, porque eu tô gravando meio com antecedência, então eu não sei o que está acontecendo no nosso glorioso Lindil, Perfeitil, Maravilhil, tá? Não sei se aconteceu alguma coisa no mundo, mas eu não posso comentar, tá? Porque esse é um episódio gravado. Aliás, todos os episódios são gravados, mas esse aqui é gravado com bastante antecedência e tal. E assim, cara, por quê? Porque eu vou estar de férias, tá? Então eu vou falar, já falei nos outros dois últimos episódios, mas eu vou falar de novo. Eu vou estar em férias a partir de janeiro, tá? Não sei quando é que eu volto, tá? Quando eu voltar, eu voltarei aqui para o NVP, tá? Mas é isso, cara. Não, eu só tô informando isso porque senão eu vou ficar sem postar vídeos. Os caras vão dizer: oh meu Deus, o que aconteceu? Ah, se churrascou? Não me churrasquei. Ah, o que aconteceu? Ah, brigou com não sei quem. Não briguei com ninguém, tá? Continuo tudo numa boa, tudo ótimo. Só que, cara, eu vou dar um tempo, cara, porque eu tô, tipo, há quase 10 meses, cara, postando toda semana, cara. Toda semana, assim, pá. E isso também lá no meu canal. E no meu canal secundário eu faço live toda semana. No meu canal de games, acho que o link tá na descrição, tá? Tô jogando Dark Souls nesse momento. Então eu vou meio que dar uma abandonada nos três canais que eu posto, tá? Pra dar um tempo pra cabeça, cara. Porque imagina postar 3 vídeos por semana, toda semana durante 10 meses, cara. Fora meus compromissos de graduação, de doutorado e tal. Então, vou dar um tempo pra cabeça, tá? Para eu não enlouquecer, tá? E para eu não me churrascar. Então, então, para evitar o churrasco, eu vou ficar um tempo fora, tá? Mas eu vou voltar, tá? Aí é normal, tá? Os caras lá do Historinhas do Minecraft também, pô, grava um pouco, depois dá um tempo e volta e tal. É assim que funciona, tá? Não tem nada de anormal, não tem nada de grave, tá? Só vou ficar de férias um pouco e depois eu volto, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, o que eu tinha pensado, assim, pra comentar no episódio meio genérico? Eu tinha pensado em falar sobre uma coisa que volta e meia me pedem pra falar nos comentários dos vídeos, cara. Que é que seria talvez uma introdução geral, assim, o que você precisaria estudar, começar a estudar para você estudar filosofia, né? O que seria como começar a estudar filosofia, né? E volta e meia me faziam essa pergunta lá nos comentários e eu achava meio estranho, na real, sabe por quê? Porque eu nunca fiz essa pergunta pra mim, sabe? Eu nunca fiz assim, nossa, como é que eu vou começar a estudar filosofia, né? Eu simplesmente comecei a estudar. Então, aliás, deixa eu contar bem exatamente qual é que foi a minha história com o curso de filosofia. Não com o curso, mas com a disciplina em si, com a matéria em si da filosofia, né? Quando eu era mais novo, tá, eu era meio Jorge, assim que nem os ouvintes. Sabe aquele ouvinte mesmo? Não esses Jorge aí que paga cesta básica, não sei o que, não. Tô falando o Jorge meio assim, meio Sasuke, sabe? Aquele cara que fica num canto, assim, olhando meio misterioso e tal, que não se mistura com as pessoas e tal. E quando eu era mais jovem, eu tinha um pouco, assim, eu tinha um lado meio Jorge, assim, quando eu tinha uns, sei lá, uns 15 anos de idade, por aí. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu achava, como todo jovem, né? O jovem, ele tem uma tendência a ser bastante arrogante, né? E quando eu tinha 15 anos de idade, eu achava que, nossa, eu sabia muito das coisas. Eu achava que, nossa, eu sou um filósofo de verdade, assim. Aliás, não um filósofo, porque eu não sabia da existência da filosofia. Mas eu achava, assim, que eu era muito inteligente, assim. Eu achava que eu era muito mais inteligente que todo mundo, sabe? E isso é uma postura muito ruim, né? Essa não é a postura correta que você deve ter pra sua vida, tá? Mas eu tinha aquela postura de achar que eu tava certo em tudo o tempo inteiro, tá? Aquela postura do cara que olha pros outros meio de cima pra baixo, sabe? Achando, assim, que sabe muita coisa e tal. A postura típica de um jovem, tá? Aliás, a postura meio... Sabe a postura do... Sabe o Pirula? Sabe o Pirula?
Sabe o modo que o Pirula trata quem é religioso e tal? Eu tinha mais ou menos essa vibe, assim, de olhar meio pra cima. O Pirula acha, assim, que o cara não é tão inteligente, ele é religioso e tal, sabe? Essa vibe do cara que é ateu e tal. Eu era ateu no passado também, mas a minha fase de ateu durou bem pouquinho, tá? Eu nunca fui um ateuzão. E... essas motos aí, cara. Mas assim, ó... eu tava falando do Pirula, né? O Pirula, ele meio que ele olha pra quem é religioso meio de cima pra baixo, assim, sabe? Como se ele fosse o grande cientista, iluminado, que sabe de tudo, e que tá num patamar evolutivo superior e tal, que é o cara que enxerga as coisas de um modo racional e tal. Aquela coisa do fenômeno moderno e pós-moderno do Deus ciência e tal, né? Aquela coisa toda do culto à racionalidade moderna, né? Então o Pirula, ele olha assim as pessoas meio desse modo, né? Meio de cima pra baixo, né? Pra quem é religioso, né? Que ele não considera sério quem é religioso, né? E do mesmo modo, a mesma coisa também ocorre com ideias radicais, né? O ideias radicais também, ele vai te olhar de cima para baixo, só que a questão do ideias radicais não é com relação à religião, a questão do ideias radicais é mais com relação ao Estado, né? Então, se você acha que o Estado tem que existir por algum motivo, ele já vai, tipo, nossa, que idiota, acredita que eu preciso ter Estado, meu Deus, que idiota, né? Então ele vai, ai, Nando Moura... ah, sabe? Eu tinha essa arrogância, cara, quando eu era mais novo, sabe? Eu tinha mais ou menos essa vibe, tá? Só que ao contrário do Pirula e do Hyde, que talvez sejam pessoas talvez mais voltadas à sociabilidade, eu tinha essa vibe, só que eu era meio escrotão assim, meio Sasuke mesmo, meio Vegeta, bem Vegeta assim, sabe? De achar que não, porque eu sei tudo, porque, meu Deus, eu sou um grande sábio e tal, e tal, e tal. Que é o típico comportamento do adolescente, né? O adolescente... a adolescência é uma fase da vida onde o cara acredita que sabe muito, né? O adolescente é o ser da certeza, né? O adolescente não tem dúvida de nada. Já parou pra pensar isso? Quando o cara tem aí 15, 16, 18 anos, tá? Geralmente... a gente pensa que, meu Deus, eu sei tudo, que eu sou fodão, que não sei o que e tal. Mas, cara, o tempo vai passando, cara, e você acaba percebendo que você não é tudo isso que você pensava, né? E por que eu tô te contando isso, cara? Eu tô contando isso porque a minha relação com a filosofia começou mais ou menos por aí, né? Eu achava que falar com pessoas era uma perda de tempo porque eu era muito mais inteligente que todo mundo. Eu tinha, quando eu era mais jovem, né? Falando, não, é uma perda de tempo conversar com os outros. Nenhum cara vai ter um argumento melhor que o meu. Porque eu sou o melhor de todos, né? Eu sei muito, eu sou o cara que sabe as coisas e tal. E, cara, eu mantive essa minha postura de arrogância aí durante muitos e muitos anos, cara. Até mais ou menos aí pelos, acho que os 20 anos em diante, né? Quando eu tive contato com um livro, tá? Que na verdade era uma compilação de três artigos, tá? do filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, né? Aquele livro que era um livro pocket, que eu comprei na livraria, não livraria, na revisteira. Hoje não tem mais revisteira, tá? Porque as pessoas compram tudo pela internet, mas naquela época, pra tu comprar um livro, tu tinha que ir numa loja que tinha os livros, né? Tinha uma loja física com revistas pra vender, com e tal. E eu fui lá, cara, vi um livro pocket, daquelas edições de LM, não sei como é que é. Essas edições pocket, né? Fui lá e eu vi o livro do Schopenhauer, né? Era sobre 3 assuntos, né? Que ele falava. Era sobre sobre o amor, sobre a morte e sobre o sofrimento do mundo. Eu olhei assim, amor, morte e sofrimento do mundo. Eu falei, isso aqui é pra mim. Isso aqui é pra mim, né, cara? Literalmente eu, né? Daí eu comprei esse livro do Schopenhauer, cara. E sentei e li o livro, assim, cara. E acho que ali talvez tenha sido o momento, assim, que
que eu falei assim, meu Deus, eu sou muito burro, cara. Sabe? Eu olhei assim, ali meio que pareceu que a ficha caiu, sabe? Onde eu vi que existia alguém muito mais inteligente do que eu, que no caso era o Schopenhauer. Que no fim das contas, passados os anos, eu vejo que ele nem era tão inteligente assim. Tem uns caras muito mais inteligentes que o Schopenhauer, né? E ali acho que talvez foi quando eu tive o interesse por filosofia, né? Por isso inclusive que eu comecei a estudar alemão também, né? Eu fiz alemão durante muitos anos também, e muito por causa da concepção do Schopenhauer, que o Schopenhauer dizia que para tu entender um autor, tu tem que ler ele na língua materna, né? Como eu queria entender o Schopenhauer, eu falei, eu vou estudar alemão, né? Schopenhauer falava isso e vivia isso, né? Porque ele lia muita coisa de filosofia indiana e tal, e dele aprendeu o sânscrito, que é uma língua que já é uma língua meio morta, aprendeu uns grego antigo, umas coisas assim, bem malucas, assim. E eu fui mais ou menos nessa vibe, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque foi ali um momento, assim, onde eu tive talvez um interesse inicial pela filosofia. Então, eu não precisei de alguém me dizer, olha, você tem que estudar tal e tal autor. Eu falei, não, eu já li o Schopenhauer e vou continuar lendo Schopenhauer, tá? E daí depois que eu fui lendo o Schopenhauer, cara, eu fui lendo outros e outros e outros e outros autores, cara. E nisso, sei lá, passou-se aí uns 20 anos, uns 15, 20 anos, tá? E é interessante que a ideia da filosofia, cara, e já dizer assim, de um modo bem claro, assim, a filosofia não é um negócio a curto prazo, tá? Não é nem um negócio a médio prazo, né? Você entender de filosofia não é que nem você aprender uma linguagem de programação, tá? Uma linguagem de programação, cara, se tu se puxar, tu consegue aprender essa linguagem, sei lá, em 1 ano ou 2 tu aprende uma linguagem boa. Se tu pegar e fizer exercício bem certinho, bonitinho e tal, você aprende, né? Agora, a filosofia não é um negócio que se conta o teu aprendizado por anos, tá? Filosofia é um negócio que o aprendizado é a partir de décadas. Né? Então, se você estudou 1 década de filosofia, você está no começo, né? Eu tô ali já indo para a 2ª década e ainda eu vejo que eu não sei muitas coisas que eu gostaria de saber, né? O Platão, ele dizia que tu precisava estudar filosofia para tu ser realmente um filósofo, tu deveria estudar no mínimo 50 anos, que a escola platônica era uma escola de 50 anos que tu tinha que ficar estudando. Então o estudo da disciplina, assim, de filosofia não é um negócio fácil, tá? Não, além de não ser um negócio fácil, ele não é um negócio que você consegue fazer a curto prazo. Então, mas, ao mesmo tempo, então meio que eu tava pensando nem fazer um episódio assim, né? Nem gravar um episódio assim, né? Mas, como eu precisava gravar alguma coisa pra essa semana, eu tô gravando isso aqui. Essa é a minha motivação, tá? Então, pra mim foi bastante natural o estudo da filosofia, de querer estudar muito isso, né? Então, eu nunca precisei alguém de me indicar livros e tal, eu sempre corri muito atrás daquilo que eu acreditava. Mas eu entendo que às vezes o cara que quer estudar, às vezes ele não tem essa coisa assim que eu tenho de buscar. Então nesse episódio eu vou comentar basicamente assim, algumas coisas que você precisa, né, quando você vai estudar filosofia. Então é só isso o episódio de hoje, eu vou comentar um pouco aqui. Mas o meu modo de estudar filosofia, ele surgiu de um modo natural, e eu acho que talvez seria o modo correto de você estudar, né? Então você pega um assunto, um pensador que você acha que é interessante, daí você começa a ler e vai vendo o que você concorda e o que você não concorda, né? E de preferência é interessante tu ter algum caderninho de anotação, e daí você vai anotando os pontos, né, que você achou interessante, os pontos que tu achou errado e tal. Porque apesar de tu ler
uma literatura que é uma literatura bastante complicada, às vezes tu vai discordar dos caras. Tá? Às vezes é um negócio tão complexo que até de discordar é complexo, né? Que nem o Hegel, você vai tentar discordar do Hegel, meu Deus, cara. Nossa senhora, tá? Mas é possível, tá? E então, assim, a primeira dica é a seguinte, né? Então pega um autor que você gosta, dá uma lida nesse autor, né? E a partir desse autor, provavelmente vai te surgir vontade de ler outros autores ou outros assuntos dentro desse determinado autor, né? Então, tu vai pegar o Platão, digamos que tu se interessa por política, você quer ler a República do Platão. No que tu leu a República do Platão, provavelmente você vai terminar ali de ler a República e você vai pensar assim, pô, mas eu queria ler outras coisas também no Platão. Eu queria ler a teoria do conhecimento dele lá, eu queria ler um pouco mais sobre ética e tal. Daí você pega lá talvez um Teteto, um Criton, né? Tem vários diálogos aí deles. E o Protágoras é um diálogo muito bom. Mas daí já é mais sobre linguagem, né? Bom, mas enfim, eu vou falar um pouco sobre os autores também, tá? Mas um modo de você conseguir mais ou menos montar um esquema para você estudar filosofia, tá? É você, digamos que tu não queira fazer do modo que eu fiz, de pegar um autor e ir lendo e depois de outro. Isso aí talvez seja o modo errado, tá? Porque o ideal talvez seria você ter uma determinada cronologia nas coisas que tu estuda, né? E o melhor modo de você fazer isso é você ter um conhecimento bastante grande da história da filosofia, tá? E a história da filosofia, ela é muito importante dentro dos cursos de filosofia, porque a história da filosofia, ela é quase como se fosse uma espinha dorsal do curso, né? Então, praticamente todo ano tu vai ter história da filosofia 1, história da filosofia 2, história da filosofia 3, 4, e aí tu vai, cara, né? E o intuito dessas matérias de história da filosofia, ela não é, tipo, te fazer ser um grande pensador e tal, né? Porque num curso de filosofia você não vai aprofundar muito no autor. Você vai conhecer vários autores meio por cima, né? Mas o conhecer vários autores meio por cima é um processo muito interessante, porque pelo menos tu vai saber que o autor existe e mais ou menos o que ele fala. Porque tu vai ler um texto aqui, um texto ali e tal. Então, é muito interessante, tá? Caso você não queira fazer um curso presencial de filosofia, eu te recomendo dar uma lida em livros que falam sobre a história da filosofia, tá? Eu tenho separado um aqui para te mostrar, tá? Não é tão bom, tá? Mas é curto, tá? Tu pode ver que ele é fininho, tá? Eu acho que eu já mostrei esse livro, tá? E ele é bem fácil de ler, deixa eu ver quantas páginas ele tem. Cara, ele tem menos de 300 páginas, tá? Isso aqui dá pra ler em 3 ou 4 dias, tranquilamente, tá? O nome desse livro aqui, ó, é Iniciação à História da Filosofia, né? De um cara brasileiro aí chamado Danilo Marcontes, né? Que ele vai do final dos pré-socráticos até Wittgenstein, diz aqui, ó. Deve estar invertido, tu não vai conseguir ler, mas diz dos pré-socráticos a Wittgenstein. Iniciação à História da Filosofia. Tá invertido, tu não vai conseguir ler nada. Mas ele é um livro bastante conhecido dentro da filosofia. Deixa eu ler de novo aqui o texto para tu saber bem a referência, tá? O nome do cara é Danilo Marcondes. E o título é Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Wittgenstein. Essa edição que eu tenho é a 15ª, ó, tá vendo aqui? 15ª reimpressão. Isso aqui já foi impresso 15 vezes, tá? E revisado a cada uma das vezes que foi impresso, tá? Então, é um trabalho bastante interessante de um ponto de vista introdutório, tá? Isso aqui você não vai... Pro cara que já está estudando há muito tempo, isso aqui é meio uma perda de tempo, tá? Mas se você está começando a estudar filosofia, cara, você deveria buscar alguns livros de introdução à história da filosofia, tá? Eu vou comentar um pouco sobre alguns filósofos, mas primeiro assim, eu devo dizer assim, eu não quero estudar isso aqui porque é brasileiro, eu não gosto de brasileiro, tá, tudo bem, tá? Faça o que você quiser, cara. Assim, ó, existe um outro cara que eu sempre confundo, tá?
acho que é Giovanni Reale. Eu sempre confundo com o Miguel Reale, que é um cara que metido com filosofia do direito, né? Mas tem um cara chamado, vou ver se eu consigo botar na tela na edição, não sei se vai dar certo, porque eu tô meio nas pressas fazendo. Mas tem um cara chamado Miguel Reale, que ele tem uma série de livros, né, sobre história da filosofia. Então, e são livros muito bem feitos, e são livros... Deixa eu ver onde é que esse cara é, bicho. Só um pouquinho. Giovanni Reale, Wikipedia. Vamos ver. Da Itália, professor universitário italiano, tá? Ele nasceu em 1931 e morreu em 2014, tá? Na Lombardia. Então, italiano e tal. E o interessante da obra do Giovanni Reale sobre a história da filosofia é que é uma obra assim muito completa, tipo assim, é um trabalho de uma vida inteira, tá? É muito completo mesmo, muito bom, tá? Os livros de filosofia dele. E eu abri aqui a Wikipédia, cara, tem um monte de coisa, tá? Então, ó, tu pega, por exemplo, História da Filosofia Grega e Romana, as traduções em português, cara, tem volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? São 9 livros, tá? Então, é bastante interessante, se você quiser estudar a história da filosofia, você comprar esses livros, tá? E você pode comprar tanto esses livros do Giovanni Reale, quanto esse livro aqui do Danilo Marcontes. Você pode comprar de um modo mais ou menos barato, tá? Na estante virtual. Você pode comprar usado, tá? Outra coisa que você pode ler também, se você quiser começar a estudar filosofia, seria uma coleção de livros de filosofia, que seria a coleção Os Pensadores, né? E no caso é bom porque é tudo em português, né? O Giovanni Reale tem também coisa em português, mas o grosso da obra do Giovanni Reale está em italiano. Então, se tu parla italiano, talvez seria interessante você pegar e começar pelo Giovanni Reale, tá? Mas se você quiser uns negócios em português, talvez esse livro aqui do Danilo Marcontes sirva mais ou menos como uma introdução razoável, tá? Você pode... Não pegue o livro da Marilena Chauí, que eu achei muito ruim, né? Convite à Filosofia, algo assim, o nome do livro dela, tá? Já tem umas quantas edições também e tal, mas eu não gostei do livro, sabe? Claro que eu entendo que é um livro introdutório, então não dá pra aprofundar muito, mas esse livro aqui talvez é muito mais profundo do que o livro da Marilena Chauí. Mas é mais ou menos por aí. Então você vai dando uma olhada, tá? Eu tava falando da coleção Os Pensadores, tá? A coleção Os Pensadores, ela não serve tão bem como uma história da filosofia, mas a coleção Os Pensadores é basicamente textos de filósofos, tá? Que foram traduzidos para português em uma coleção única e enorme, tá? O problema da coleção Os Pensadores, se tu for comprar, é que ela não é tão fácil de achar, e não só não é fácil de achar, como é bastante caro. Esses dias eu tinha visto a coleção inteira dos Pensadores, quanto que tava? Tava 2, 3 mil reais inteiro, tá? É um monte de livro, assim, é um paredão de livro, tá? Você pode conseguir tudo no 0800 aí pela internet, tá? Mas eu não posso te ensinar isso por questões éticas e tal, e a plataforma, eu não posso cometer nenhum crime aqui na plataforma, e você ensinar esse tipo de coisa não é correto, tá? Então, compre no estante virtual, tá? Algum livro, procure algum livro de história da filosofia, tá? Você pode pegar esse aqui do Danilo Marcontes, tá? Publicado pela Zahar, que é uma editora séria, mais ou menos séria, tá? Ou você pode pegar a coleção Os Pensadores, ou você pode pegar a obra do Miguel Reale, né? Então, não comece também, assim como não é bom Marilena Chauí, na minha opinião, a história da filosofia do Olavo de Carvalho é muito ruim, tá? Porque eu acho bastante
bastante superficial e bastante tendenciosa pro lado que o Olavo acreditava que seria o correto, né? No caso, a obra do Giovanni Reale, né, da história da filosofia do Giovanni Reale, ela é uma obra muito mais neutra, sabe? Que tentou se buscar aí um grande nível de imparcialidade. Então, muito bom, tá? Muito bom mesmo a obra dele, então eu recomendo, né? Mas assim, por que eu tô te falando isso da história da filosofia e tal? Porque o básico do básico, e isso você vai demorar uns 10 anos mais ou menos para você estudar por conta própria, e é possível estudar por conta própria, né? A história da filosofia ali é interessante porque você vai ter alguma noção mais ou menos sobre todos os filósofos que existem, dos principais, né? E mais ou menos o que eles falaram, tá? Eu vou dar uma lida aqui nesse livro aqui do Danilo Marcondes, porque é o que eu tenho aqui em mãos nesse momento, tá? Mas, por exemplo, ó, esse livro aqui, ele tá dividido em quantas partes? Quantas partes aqui, cara? Em 4 partes, né? Filosofia contemporânea, depois vai voltando para filosofia moderna, daí entra na filosofia medieval e depois já vai para filosofia antiga, né? Indo de trás para frente, claro que o livro começa peraí, acho que eu falei errado, né? O livro ele começa de trás para frente, do passado para o presente, mas a ordem que eu li para ti é do presente para o passado, tá? Então, assim, é interessante você ter alguma noção de algumas coisas que bastante básicas, tá? Sobre filosofia. Para ali, quem sabe, ali depois, nos 10 anos estudando, você consiga entrar mais ou menos de cabeça num autor, tá? Eu nunca li nenhum trabalho verdadeiramente bom de alguém que estuda filosofia há menos que 10 anos. Tá? Geralmente, os caras fazem até uns trabalhos mais ou menos, mas é tudo muito, muito superficial, muito mal referenciado, não é um trabalho verdadeiramente sério, tá? E, bom, assim, ó, tem alguns autores, deixa eu olhar aqui, cara, tem alguns autores interessantes para você estudar, assim. Então vamos começar, assim, com filosofia antiga, eu vou te contar alguns autores, mais ou menos, do que eles falavam, daí a gente vai seguindo depois para medieval, depois para moderna e depois para contemporânea, que seria a pós-moderna, tá? Mas eu vou ser bem superficial mesmo, tá? Só pra tu saber mais ou menos e tal o que existe, né? Bom, uma coisa bastante interessante da história da filosofia antiga é que a filosofia antiga ela não começa com o Sócrates, né? Ela tem um negócio que é chamado de filosofia pré-socrática, né? Então existe os filósofos antes de Sócrates, Sócrates e depois de Sócrates. É meio dividido, meio numa vibe assim que nem como se fosse antes e depois de Cristo, né? Sendo o Cristo, no caso, o Sócrates, né? O Cristo da filosofia. Mas, inclusive até dizem que, isso aí é uma fofoca, mas dizem que, é uma teoria da conspiração, na verdade, dizem que a figura, o mito de Jesus Cristo vem do Sócrates, né? Porque tanto o Sócrates, já falei isso já, mas tanto o Sócrates quanto o Jesus Cristo nunca escreveram nada em vida. Então eles tinham uma tradição de oralidade, né? Tanto Sócrates quanto Jesus Cristo tinham discípulos que escreviam para eles, né? Então, e tanto Sócrates quanto Jesus Cristo foram condenados aí por perverter a juventude e tal, causar problemas e tal. E tanto Sócrates quanto Jesus Cristo foram assassinados, aí muitos dizem pelo regime democrático e tal, mas não foi bem o regime democrático que matou Jesus Cristo, tá? Talvez a democracia tenha matado Sócrates, mas quem matou Jesus Cristo na verdade, foi a República, né? Porque na época de Cristo era uma república romana, né? Então, o Império, se eu não me engano, veio antes ou depois, eu não me lembro, eu não sei, eu não tenho um conhecimento muito grande sobre a história romana, tá? Eu acho que veio depois do Império, né? Mas a República Romana, tipo assim, não foi o regime democrático que matou Cristo, tá? Cristo podia ter sido salvo, né?
por uma decisão democrática, mas daí escolheram salvar o Barrabás ao invés de salvar Cristo e tal, aquela coisa toda que a gente já comentou. Mas ao mesmo tempo tem uma reflexão bastante interessante, né, cara? As pessoas que estavam lá e escolheram salvar Barrabás ao invés de salvar Cristo, talvez elas tenham contribuído para que Cristo tivesse a importância que teve, porque imagina, talvez se a história fosse diferente, vamos pensar o seguinte, né, cara? Se os caras que podiam ter salvado Cristo, né, não tivessem salvado Barrabás e tivessem salvado Cristo, a história seria completamente diferente. Eles iam lá matar o Barrabás lá, o Cristo ia descer da cruz ali e os caras iam embora com Cristo, né? E talvez a vida de Cristo não teria um fim assim tão dramático, que talvez seria o catalisador da ideia do amor ao próximo e tal, não sei, né? Então, parece que era necessário que Cristo fosse traído para que Cristo fosse tão conhecido como Cristo, tá entendendo? Eu não sei explicar, isso é uma discussão bastante interessante, né? Mas, voltando aqui ao que eu tava falando, então existe essa coisa da filosofia antes do Sócrates e depois do Sócrates, né? Então tem aqui, por exemplo, aqui, ó, filosofia, escola jônica, né? Antes do Sócrates, escola pitagórica, inclusive eu sou parente do Pitágoras, mas isso é um assunto, não ironicamente, cara, não ironicamente eu posso, de fato, ser descendente do Pitágoras, né? Meus ancestrais, sabe? My ancestor, né? Meus ancestrais, o Pitágoras. Mas esse é um assunto para um outro vídeo e tal. Vou fazer um vídeo gravando sobre isso, inclusive. Mas tem ali a escola pitagórica e tal. Você vai ter aquela discussão bem interessante do Heráclito e do Parmênides, né? Que o Heráclito ele tinha aquela tradição que chama mobilista. E o Parmênides tinha a tradição monista. Não, eu tô trocando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, o Parmênides era mobilista, né, e o Heráclito era monista, né, que é a ideia de que a discussão do Heráclito e do Parmênides, que é uma discussão pré-socrática, é uma discussão sobre se existe um movimento, né, se as coisas se movem ou não, né, se as coisas são perenes ou são mutáveis, né. Em última análise, né? Na prática, algumas são perenes e outras são mutáveis, mas em última análise, que é uma discussão mais metafísica, existe essa discussão, será que as coisas se movem ou será que as coisas não se movem, né? Então o Heráclito vai dizer que... O Heráclito ou o Parmênides? Agora eu não me lembro, cara. Eu sei que tem um que diz, por exemplo, que é aquela coisa do rio, né? Que não existe o rio. Cada vez que você entra no rio, aquele rio é outro rio, né? Então, o que existe, na verdade, seria um fluxo, uma mudança perpétua do rio. Então, por mais que você ache que você está entrando no mesmo rio, cada vez que você entra no rio, é um rio novo, porque é outra água que está passando. Tem umas discussões bem malucas, tá? Mas bastante interessantes, que dizem que tem até um fundo que tem um fundo de aplicação talvez mais política, né? Que talvez aí daria para fazer uma aproximação entre a ideia de conservadorismo e a ideia de que as coisas do progressismo, né? O progressismo seria que a ideia de que as coisas mudam, né? Que o rio é sempre outro rio e que vai mudando as coisas e tal, enquanto que a tradição assim mais conservadora seria que não, aquilo ali é um rio, é o rio e vai continuar sendo o rio, né? Então tem várias discussões, tá? Isso é uma discussão pré-socrática, assim como a discussão também do Pitágoras. O Pitágoras eu não comentei para não deixar muito extenso, mas ele tinha aí uma noção, assim, uma aproximação da filosofia com a matemática, tá? Que inclusive é o que eu acho que seja o correto. Pelo menos na minha tese de doutorado eu defendi mais ou menos isso, eu defendi mais ou menos a tradição. Eu estudei estoicismo e tal, mas eu defendi uma interpretação do pensamento estoico levando em conta essa ideia pitagórica da coisa, né? Que o Pitágoras ele foi um dos primeiros filósofos a acreditar que o mundo era explicado através da matemática, né? Que tudo se resumia à matemática. Então,
É bem interessante, né? Então, mas ele não é o único, depois vai ter outros caras, até o Leibniz, ele tinha uma vibe muito matemática também. O Descartes também tinha e tal. Existem vários filósofos, essa coisa de que, olha, o cara que é de humanas, ele não sabe calcular, isso é meio que um meme, né? Porque os filósofos antigos, tinha muito filósofo que o cara manjava muito de matemática, sabe? Então, não sei, o Pitágoras era um exemplo disso, o Leibniz, né? O Descartes e tal. Então seria interessante, cara, você dar uma lida no... Quando você está dando uma estudada em filosofia antiga, pegar, vou ler um pré-socrático aqui, ali e tal, né? É que nem eu disse, tu tem que dar uma lida meio por cima, só para conhecer mais ou menos o que ele está dizendo, né? Esse é um processo muito importante para o teu aprendizado. Daí depois, né, depois dos pré-socráticos vai ter o Sócrates, que na verdade o Sócrates, ele é na verdade um personagem do Platão, né? Não, tem gente que diz que o Sócrates existiu e tal, mas muita gente diz que não, que ele era só um personagem do cara que era realmente o maior filósofo de todos os tempos, que era o Platão, né? Não sei, cara, o Platão em si, ele é um... Eu já comentei isso aqui, essa minha teoria, só deixa eu me ajeitar aqui. Eu tenho a teoria que o Platão, ele era tipo um alienígena, sabe? Ele era tipo um extraterrestre, assim, na minha opinião, o Platão. Porque, mas não o extraterrestre, assim, no sentido do cara que vem de outro planeta numa nave e tal, e pousa sabe? Não, não é isso. Eu acho que ele é um extraterrestre no sentido de talvez ser um cara de outra dimensão, né? O Platão, ele tinha muito, talvez ele é o principal nome, assim, da metafísica, assim. Ele tem toda umas discussões sobre o que vem além da física, né? Ele é um dos primeiros a falar sobre isso. Ele tinha um personagem que seria o Sócrates, né? Então, o Platão em si, eu não vou falar muito sobre ele, tá? Mas ele, tem muita coisa do Platão, cara. Tem epistemologia, tem a teoria das ideias, tem a teoria das formas, porra, tem a República, meu Deus, cara, o Platão, eu conheço uns caras, bicho, que eles entram pra estudar Platão e o cara fica uns 15 anos estudando Platão. E o cara estuda, sei lá, um ano cada texto, e ao longo de 15 anos o cara ainda não terminou, e o cara ainda tá lá, entendeu? E reformulando, e lendo o comentador, é muito... É um filósofo, o Platão, ele é um pensador sistemático. Então, para você entender bem ele, tu tem que ler tudo que ele tá, porque é um sistema filosófico que ele tá montando. A mesma coisa, né, ocorre. Assim, ó, se tu quiser começar a ler Platão, eu recomendo que você leia a República, né, que é um texto bastante famoso, dizem que é um dos textos mais importantes de todos os tempos, né? Mas é um bom texto. Até eu podia fazer uma leitura comentada talvez ano que vem sobre esse texto, ou a gente podia ir lendo meio junto, não sei, né? Mas um texto bom do Platão é esse, A República, né? De preferência, se tu for ler, pega uma versão bilíngue, tá? Você pega uma versão bilíngue português-grego, tá? Geralmente tem, né? Ah, não quero, eu só quero ler em português. Tudo bem, então você pega lá nos Pensadores, na coleção Os Pensadores, e vai lendo o Platão, tá? Mas não vou falar muito mais sobre o Platão, cara, porque o Platão demoraria, cara, tranquilamente, assim... Cara, demoraria muitos anos, cara, pra eu te explicar Platão. E é curioso, cara, eu tenho certeza que o cara, ele veio de outra dimensão, cara. Ele abriu um portal do Nether, lá do... tá ligado? Do Minecraft lá, o Nether, ele abriu um portal lá do Nether e veio, falou uns negócios, criou o Sócrates, foi embora, tá? Quem sabe tá vivo até hoje o Platão. Vivo no sentido, talvez, em outra dimensão. Mas é um pensador bastante interessante, tá? Junto a ele você tem o Aristóteles, que foi um discípulo do Platão, tá? E ele tem toda uma crítica bastante interessante do Platão. Ele tem inúmeros livros muito bons mesmo, tá? Durante a minha graduação,
Durante a minha graduação, eu fiz a minha monografia em lógica, eu estudava lógica, né, e eu estudava um livro do Aristóteles, que até mostrei em outras lives aqui, em outros episódios, que o nome do livro é Organon. Então existe esse livro do Aristóteles, que é o Organon, né, por que é Organon? Porque é um livro sobre lógica, e na visão do Aristóteles, a lógica seria o órgão que tem dentro da cabeça da gente, sabe? Então, assim, isso aí quem fala, na verdade, quem fala mais sobre isso essa ideia do órgão é o Pedro Abelardo, num livrinho sobre lógica, que ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que a lógica para o filósofo, ela tá mais ou menos associada às mãos de um artesão que constrói um vaso de barro. Então, o artesão ele não vai conseguir construir o vaso se ele não tiver as mãos, com bastante habilidade nas mãos. Do mesmo modo, quem estuda filosofia precisa ter áreas lógicas muito bem desenvolvidas, tá bom? Então, não há estudo de filosofia sem lógica. Até pessoas que criticam lógica, para criticar a lógica, tem que usar a lógica para criticar a própria lógica, tá? Então, a lógica é a ferramenta base do cérebro humano e tal, do modo que o humano vê as coisas. O Aristóteles ele tem um livro enorme falando sobre lógica, né, que é esse Organon. O Aristóteles tem um livro que até hoje eu não entendi direito, cara, que o nome do livro é Metafísica, né, que é um livro que, na verdade, o título do livro era um livro sem título, tá? Talvez o título original teria sido Filosofia Primeira, tá? Mas diz as lendas, dizem a história que o nome Metafísica veio porque quando os medievais estavam catalogando a obra do Aristóteles e tal para estudar, eles olharam assim o livro assim e não tinha título nenhum e eram uns assuntos bem complicados assim, e eles botaram, vamos botar isso aqui antes da física, que o Aristóteles tem um livro chamado Física, né? Vamos botar antes da física, então. Daí eles botaram lá na classificação que é o livro antes da física, então seria o livro da metafísica, né? Então, não sei até que ponto isso é verdade, se é uma história ou não, né? Mas o Aristóteles ele tem bastante escrito sobre metafísica, tem muita coisa interessante sobre epistemologia, tem muita coisa interessante sobre ética, né? Aquele livro bastante bom dele que é o Ética Nicômaco, que é um livro básico da filosofia. Todo mundo tem que ler esse livro, né? Que é um livro sobre ética, sobre uma ética normativa, eudaimônica e tal, que o Aristóteles escreveu um livro de ética para o filho dele, né? Que o filho dele era Nicômaco, o nome do filho dele, por isso que o nome do livro é Ética a Nicômaco, né? Seria um livro de ética que ele fez para o filho dele aprender a viver uma boa vida e tal. Então é como se fosse uma homenagem do Aristóteles pro filho. Então é bastante interessante assim, tu ter um conhecimento assim, pega uns pré-socráticos, depois dá uma lida no Platão, depois dá uma lida no Aristóteles, tá? Saiba, sei lá, se alguém te pergunta qual é que é a diferença do Platão para Aristóteles, existem inúmeras diferenças, mas muita diferença, tá? O Aristóteles, por exemplo, ele tinha uma visão talvez muito mais empirista, enquanto que o Platão ele tinha uma visão mais transcendentalista, né? O Aristóteles ele não era tão transcendental, apesar dele ter texto sobre metafísica e tal. E com relação ao modo de escrita, né, o Aristóteles ele é muito mais, por assim dizer, muito mais fácil de ler, porque ele tem um modo, como ele estudou muita lógica, ele tem um modo bastante analítico. Então ele vai falar um conceito, já explica certinho e tal, bem. Parece que tu tá lendo um paper científico, tá? Enquanto que o Platão, apesar dele ser muito inteligente, ele escreve num modo dialético, né? Então ele usa. E aí talvez seja mais uma diferença, né? A lógica do Platão é uma lógica dialética, enquanto que a lógica do Aristóteles seria uma lógica mais analítica, né? Mais analítica não no sentido da tradição pós-moderna analítica, mas analítica no sentido de ser uma coisa mais lógica mesmo, mais organizada, né? Então, sei lá, saiba mais ou menos...
saiba diferenciar, né, cara? Platão, Aristóteles e tal. Tô te recomendando uma série de livros aí, cara. Não sei se tu tá anotando aí ou se tu for ouvir depois o episódio, tá? Então, que mais aqui, cara? Tá, daí vai ter depois também outra coisa que tu precisaria saber, né? Seria a tradição helenista, né? Que vão pegar três escolas filosóficas, que é o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Ah, antes, quando eu tava falando do Platão, eu não lembro se eu falei o negócio, tu precisaria saber um pouco sobre o que foi o sofista, né? Quem são os sofistas e tal, quem foi Protágoras, por exemplo, né? Então, porque muita gente diz que o sofista ele é um cara mau, não sei o que, mas na verdade acho que o sofista ele é tipo um filósofo, só que ele é um filósofo mais ligado assim a um relativismo, né? Ele é até meio nihilista, né? No sentido de que, olha, ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas e tal. Enquanto que outras tradições, como o Platão, vai dizer que na verdade não é o homem, é a verdade, né? É aquilo que é o ser, né? E tal. Então é importante tu conhecer um pouco a tradição sofista, né? Talvez os sofistas tenham sido os primeiros relativistas nihilistas e tal, mas isso é uma outra discussão. É importante também que tu entenda um pouco sobre a tradição estoica, né? Bastante complicado, cara. Não. Eu falo porque eu estudei muito isso, cara, tá? Então, se tu quer pegar um estoicismo, cara, fica bem no básico, tá? Não vai entrar em cosmologia, não sei o que, sabe, isso aí, cara, em lógica, não, cara. Você pega uma ética estoica, entendeu? Pô, dá uma lida no Marco Aurélio, se bem que o Marco Aurélio é difícil de ler, tá? Você lê o Epiteto lá, os discursos, tem um outro, ele tem um livro maior, que é os discursos, e tem um outro menor, que é o Manual de Epiteto, que chama Enquiridion, né? Seria interessante. Ou tu pode ler as cartas a Meneceu, acho que é isso, né, o nome, do Sêneca, também. Sêneca é um bom filósofo, né? Eu até tenho curiosidade de ler um pouco mais de Sêneca no futuro, né? Mas é aquela coisa, eu não tenho muito tempo, né, na real. Então, apesar de eu já ter lido muita coisa mesmo, assim, sabe, de pegar e sentar e ler e tal, eu não. É muito. Por isso que eu falei, cara, filosofia é um negócio que você vai demorar muitos anos, cara. Não é fácil, cara. É um negócio que você vai muito tempo, né? Mas acho que agora, mais ou menos, eu tô conseguindo encerrar uma parte mais estoica, tá? Mas é interessante tu dar uma lida no estoicismo mesmo, cara, porque daí tu vai entender que não é só tomar banho gelado, não é só comer olhando pra parede e tal, isso aí é pilantragem, isso aí é falcatrua do pessoal querendo clique pra ganhar dinheiro na internet, cara. Não, estoicismo não é isso aí não, cara, tá? Daí você tem que conhecer também a tradição do epicurismo, né, que é aquela coisa que eu até tenho um episódio ou outro aqui no NVP falando sobre epicurismo, né? Que teria aquela ideia do cálculo do prazer, né? Que o epicurismo ele tem a ideia de que a felicidade ela se dá no prazer, mas o prazer ele tem que ser ser alcançado dentro de uma racionalidade, né? Que é aquele exemplo da bebida alcoólica, né? Você pode ter o prazer de tomar bebida alcoólica? Pode, só que tem que ser moderado. Porque se tu tomar demais, você vai se viciar e você vai destruir a tua vida, né? Então, você não deve se abster de tomar, segundo o que eu entendo do epicurismo, tá? Você não deve se abster do prazer, né? Mas você deve buscar o prazer numa medida correta. E essa medida correta vai se dar através do teu logos, né? Da tua racionalidade prática, né? Que o outro termo que usa é um termo chamado frônesis. Não sei se tá interessante isso que eu tô falando ou se o ouvinte já dormiu. Tá. Também seria interessante tu conhecer. Às vezes eu tô olhando pra baixo que eu tô dando uma olhada no livro aqui, tá? Seria interessante tu conhecer um pouco aí a tradição do ceticismo, tá? Tem um livro muito bom sobre ceticismo. Deixa eu ver aqui, cara, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que acho que era Crítica da Razão Cética, algo assim.
Crítica da razão. Pera aí. Não, não era. Não, era crítica da razão cínica, algo assim, não. Crítica da razão idolátrica. Pera aí, eu não me lembro, cara. Mas basicamente, cara, a ideia da razão cética, não é esse, cara. Eu não vou conseguir achar aqui, cara. Mas basicamente, cadê? Não, isso aqui é sobre o cínico, acho que eu tô trocando, porque tem a escola do cínico também, tá? Tem um livro bom sobre cínico que é o do Peter Sloterdijk. Sloterdijk, daí tem um JK. Sloterdijk, tá? Que o nome do livro é Crítica da Razão Cínica. Mas eu tava falando da escola cética, né? Então o ceticismo ele tem muito a ver com a ideia epistemológica da impossibilidade de existir verdade, né? Então, que é a ideia de que não existe verdade. Entretanto, o cético ele vai ter uma série de objeções, e por isso é interessante, porque eles buscam responder isso, né? Seria bacana nesse sentido de que você afirmar que não existem verdades por si só é uma verdade. Então isso é um paradoxo muito famoso, né? Dentro do ceticismo, né? Você dizer, olha, não existe verdade. Bom, mas isso é uma verdade, então quer dizer que se não existem verdades, existe pelo menos uma verdade que não existe a verdade. Então, logo, verdades existem, pelo menos uma existe, né? Que é a verdade que não existem verdades. Só que daí, ao mesmo tempo, ela já está se auto-refutando, tá entendendo? Então, é bastante interessante esse tipo de discussão, tá? Mais para quem estuda filosofia e querendo ter uma visão mais epistemológica do ser e tal. E é mais ou menos isso, tá? Tem os cínicos também, que eu já comentei, tá? Então assim, ó, pega estoicismo, epicurismo, ceticismo, escola cínica, Platão, Aristóteles, Sócrates, sofistas, escola pitagórica, tá? Heráclito, Parmênides. Então, como você pode estar vendo, e isso é só a filosofia antiga, tá? Isso é só a filosofia antiga. Então existem inúmeros autores de inúmeras correntes que seria interessante, se você tem algum interesse em filosofia, você pegar e dar uma lida mais ou menos nesses autores, tá? Depois, eu já estou em 52 minutos, vou tentar já seguir um pouco mais rápido, tá? Depois você vai ter a filosofia medieval, tá? Você vai ter duas escolas principais de filosofia dentro do mundo medieval. Que o nome da primeira escola, tinha um professor meu que ele era ateuzão, ele ficava fazendo piadola com o pessoal religioso, tá? Mas ele tem a primeira escola que ele dizia que é a escola que parece o nome de uma cerveja paraguaia, que é o... que o nome da escola é patrística, né? Parece mesmo, né? Parece nome de cerveja, sabe aquela cerveja paraguaia de litrão que tu compra de garrafa, assim? Patrística, né? Mas o que é a patrística, né? De onde é que vem a patrística? A patrística vem do nome padre, né? Que seria a filosofia dos padres, por isso que é patrística, né? E além da patrística, você vai ter uma outra tradição, que seria a tradição escolástica, né? Que acredito eu que deve vir de escola, tá? Não deve ser uma cerveja paraguaia, né? Mas deve ser bom tomar uma patrística. Imagina tomar uma patrística bem gelada aí, ouvinte. E existem inúmeros, mas inúmeros mesmo, cara, pensadores dentro da filosofia medieval, tá? Inclusive mais do que a filosofia antiga, né? Mas isso é pouco estudado no Brasil, as pessoas não se importam muito com filosofia medieval, tá? Não é um negócio que está na moda, apesar de ser bastante interessante. Pega aí, por exemplo, tá? Santo Anselmo. Tá? O Santo Anselmo é um nome importante dentro da escolástica. Ele é bem... Eu tinha um professor meu do doutorado que estudava Santo Anselmo, tá? Mas era um cara bem tranquilo, assim, muito... O ser humano mais bondoso que eu já conheci na minha vida. Eu não tinha nem condição nem de pisar numa mosca, ele tinha condição. Numa barata no chão ele não pisava, assim.
Inclusive tinha um outro professor meu que dizia que ele era um cara tão bom, aquele professor lá, que ele falava isso brincando, né? Que não, tô escrevendo um livro sobre a vida daquele professor, não sei o quê, porque é uma vida de bondade suprema, assim, né? Um cara muito bom, assim, realmente um bom ser humano, acho que um dos melhores seres humanos que eu já conheci e estudava Santo Anselmo, tá? Obviamente você vai ter também dois grandes nomes, né, tem Plotino também, Plotino, não é Platinho, tá? Não é o cara, não, tem um Plotino, que é o nome do cara, que é importante. Mas você tem dois grandes nomes, né, que seriam o Santo Agostinho, tá? O famoso bispo de Hipona, e o famosíssimo São Tomás de Aquino, né? Esses caras, eles são vistos dentro da história da filosofia como se o Santo Agostinho fosse um neoplatonismo, enquanto que o São Tomás de Aquino seria um neo-aristotélico, tá? Mas não é bem isso, né? Eu já conheci especialistas na obra de São Tomás de Aquino que diz que há muito platonismo dentro do São Tomás, apesar de existir uma influência muito grande da obra de Aristóteles. Então talvez seja uma simplificação você dizer que um representa um Platão e o outro representa o Aristóteles, tá? Talvez seja algo muito mais profundo que isso, né? Deveria, talvez, aí você dar uma pesquisada, tá? O Santo Agostinho, ele tem um livro muito bom, que eu tinha até lido aqui, que é As Confissões, né? Que a vida do Santo Agostinho, ele era um cara extremamente degenerado e tal, e ele acabou se redimindo ao longo da vida e escreveu um livro contando, né, a vida dele, como é que ele era e tal. Uma história até bastante bonita, assim, de um cara que tava na merda, na mais desgraça completa, assim, e se redimiu e tal. Ele era um filósofo meio... Ele morava no norte da África. Né? Ele, se eu não me engano, ele não era africano. Né? Ele era meio da Itália, se eu não me engano, mas ele morou algum tempo no norte da África e tal. Então é bem interessante a história de vida dele, né? Do Santo Agostinho. Então leia as Confissões, tá? Entenda mais ou menos as Confissões. O São Tomás de Aquino, ele tem a Suma Teológica, mas é um livro gigantesco, né? Porque até a própria ideia de suma, né? O que significa a suma? Suma vem do latim para soma. Então, é tudo que o cara escreveu, né? Sobre filosofia, sobre tudo, ele juntou num livro só. Isso é a Suma Teológica. Então, para você estudar São Tomás de Aquino, você deveria buscar alguém que entende de São Tomás de Aquino e pedir um guia de leitura. Começa lendo tal parte, depois vai pra tal parte, depois tal parte, tá? Não vai só baixar a Suma Teológica e começar a ler do começo ao fim, cara. Você vai ficar uns 15 anos fazendo isso, cara. Então, né, busque alguém aí que tenha um guia de leitura. Tive um professor, né, que é especialista em... Um dos professores mais malucos, assim, que eu tive na minha vida, assim, que especialista em São Tomás de Aquino, né? Que é aquele que eu comentei, que ele dava aula com um terço enrolado em volta do braço, assim, cara, segurando a cruz na mão, assim, e falando e apontando pro quadro, dá pra ver a cruz no meio dos dedos, assim, dele, assim. Se não me engano, não sei se era um terço ou se era um rosário. Eu acho que era um rosário, não era um terço, né? Mas são grandes pensadores, cara. Se você acredita bastante em Deus aí, dá certo, tá? A filosofia deles é uma boa filosofia. Depois você vai ter outro pensador muito importante, né? Que é o Guilherme de Ockham, que ele vai dar origem à tradição nominalista, né? Que é um começo de um debate muito longo, né? Que começa lá em Aristóteles, sobre... E essa foi a minha tese de mestrado, não é tese de mestrado, a minha monografia, não, minha dissertação de mestrado. Eu estudei essa relação do nominalismo e do realismo e tal. E é uma discussão metafísica também bastante interessante, que é a ideia de que o que é a estrutura básica da realidade, né? O nominalista vai dizer que o básico da realidade são coisas particulares, né? Enquanto que o
o realista vai dizer que o básico da realidade são os universais e tal. É muito interessante, talvez eu até faça um vídeo no futuro falando sobre isso, né? Hoje em dia eu não acredito nem no nominalismo e nem no realismo, tá? Hoje em dia eu tô numa vibe, que nem eu falei, eu tenho lido bastante o Pitágoras, porque ele era meu ancestral, né? Tava lendo meu ancestral lá, cara, talvez até seja... O Pitágoras acreditava em reencarnação, tá? Talvez eu seja a reencarnação do Pitágoras. Ou seja, além de eu ter sido zagueiro do Real Madrid, eu sou zagueiro do Real Madrid em reencarnação do Pitágoras. Então, você veja o quão abençoado você é de estar me ouvindo aqui, cara. Não é todo dia que você escuta o zagueiro do Real Madrid, filósofo, descendente do Pitágoras, cara. Então você me respeita aí, cara. Ó, Guilherme de Ockham. Então, assim, o que eu tava falando? Então, hoje em dia, tá, eu não acredito mais nem em nominalismo nem em realismo, tá? Hoje em dia, eu tenho uma outra vibe, tá? Que isso aí é também discutido por um filósofo moderno chamado Quine. Eu tenho uma vibe que parece que chama numeralismo, tá? Que eu acho que a estrutura básica da realidade não é nenhuma coisa particular, nenhuma coisa universal. Na verdade, a estrutura básica da realidade, ou seja, o que compõe a realidade em último nível são números, né? Então, eu tô seguindo mais ou menos por essa vibe, tá? A minha tese de doutorado, ela também segue por aí, né? Mas entenda que, mesmo que você não concorde com a tradição nominalista, é bastante interessante você ler o Guilherme de Ockham, tá? O Guilherme é o nome em português, tá? Em inglês é William. Então, mas escreva Ockham só. Se escreve O-C-K-H-A-M. Ockham. Tá? Guilherme de Ockham ou William de Ockham. Então, mesmo que você não concorde com a tradição nominalista, é interessante você conhecer o autor, que nem eu disse. Se você quiser começar a estudar um pouco de filosofia, é importante você conhecer um pouco de cada, sabe? Dá uma lida num texto ali, um texto aqui, um texto ali, um texto lá, e vai, pá. Entendeu? Você tá proibido de saber menos que o básico, meu querido, tá? Então... Tá, daí vai seguir e tal. Tem a filosofia medieval, cara, tem muita coisa, tá? Depois da filosofia medieval, eu vou pular aqui pra acelerar um pouco, tá? Mas saiba esses nomes aí principais, né? Então conheça um pouco da obra do Santo Anselmo, conheça um pouco da obra do Guilherme de Ockham, conheça um pouco de São Tomás de Aquino, conheça um pouco de Santo Agostinho e tal. Até esse livro aqui não é nem tão bom, porque ele não tá citando muito Santo Agostinho aqui. Tá subestimando aqui tá incompleto esse livro aqui, tá? Agora o que eu fico puto, que eu fico puto é o seguinte, cara. Na parte do livro que esse cara falou sobre filosofia medieval, ele não falou sobre Santo Agostinho, aqui tem um título grande, assim, uma parte especial sobre esse grande pensador. Não botou. Mas falou sobre filosofia árabe, cara. Santo Agostinho é muito mais importante que filosofia árabe, meu bom. Você tem que parar com isso, cara. Já tem uma lacração já mais old school, né? Então você tira um grande nome aí e põe, vamos ver a filosofia árabe. Né? Mas enfim, que nem eu disse, nem todos, não há nenhum livro perfeito, né? Então, vamos seguir aqui. Filosofia moderna. Né? Daí, cara, quando vem com a filosofia moderna, tem pessoal que vai dizer que foi aí que começou a dar errado, né? Foi aí que começou a dar errado, né? Mas o modernismo, ele vem muito o pai do pensamento moderno, né? Que foi o filósofo francês chamado Descartes, né? Que chama René Descartes. Que o nosso ministro da Educação, o Weintraub, falava: eu já li Descartes. Pelo amor de Deus, nunca pronuncie o S no final do nome do Descartes, bicho. O S é mudo, cara. Eu já li Descartes. Tu não sabe nem falar o nome, como é que você quer que eu acredite que você leu, cara? Você não leu, cara. Se tu tivesse lido, pelo menos sabia falar o nome mais ou menos, né?
Então, assim, é Descartes, não é tipo Descartes. Inclusive, o francês mais correto seria até o E no final ser meio mudo, seria Descartes. Né? Seria o meio abrasileirado, beleza, Descartes. Né? Agora, o cara lê Descartes, daí, porra, daí não dá, né, cara? Né? O Descartes, vamos falar aqui, ele tem dois livros importantes. O primeiro livro dele é o Discurso do Método, que seria bom você conhecer, que ele vai dar início à tradição racionalista ali, e o outro livro é Meditações Metafísicas, que é como se fosse um discurso do método, mas muito mais bem trabalhado, muito mais, talvez um pouco mais aprofundado, né? Não tão esquematizado, por assim dizer. Depois do Descartes, existe o negócio da tradição empirista, né? Você vai ter Locke, você vai ter Bacon, mas o principal nome seria o David Hume. Então, que é o cara lá do... Acho que ele era holandês ou escocês, eu não me lembro qual é que era. Mas ele tem uns livros muito bons, cara. O Ensaio sobre o Entendimento Humano, que é um livro mais sobre epistemologia, né? Porque tanto o Descartes quanto o Hume, eles estão, e depois o Kant, eles vão tentar estruturar a realidade a partir de um ponto de vista mais racional e então no sentido de que as discussões que eles fazem são discussões mais epistemológicas, né, mais envolvendo teoria do conhecimento. E essa teoria do conhecimento aí, então, não é uma ética, sabe? Eles não estão dizendo como é que você tem que viver a sua vida. Não, eles estão tentando mostrar, olha, você consegue o conhecimento de tal e tal e tal modo, tá? Que mais que tem? Tá, daí, cara, vai ter, tipo, muito, muito pensador, né? Você vai ter Pascal, você vai ter Bacon, já falei do Bacon, você vai ter o Hume, Bacon do Novum Organum, né? Que ele vai fazer uma releitura do trabalho do Aristóteles e tal, supostamente muito ruim, muito mal feito, né? Mas fez, já li também isso aqui. Locke, já li Locke também bastante. Pascal, né? Pascal é bastante interessante, já li também. Spinoza, quase não li, tá? Porque eu tenho um pouco de preconceito, porque a Marilena Chauí lia bastante Spinoza, eu não vou muito com a cara dela, tá? E porque eu sou um cara de classe média, ela odeia a classe média, então é difícil, né? Leibniz também, tá? Que seria uma tradição racionalista meio pós-cartesiana, mas com um negócio assim de Deus, cara. Leibniz é Deus, cara. Deus, muito Deus, cara. Deus pra cá, Deus pra lá. Deus, monismo, filosofia da matemática, assim, brabíssimo, assim, cara foda, né? Já desse período aí modernista e tal. Daí você vai ter também o início da filosofia de... Cadê aqui? Você vai ter o início disso já nesse período mais racionalista. Você vai ter o início filosófico da tradição política de primeira posição, que seria o liberalismo, né? E o liberalismo vai começar lá com o Hobbes, mais ou menos com o Hobbes, que ele vai dar uma fundamentação do Estado moderno lá no Leviatã e tal, que o Estado é formado através do medo e tal. Isso aí eu acho que eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, né? O medo é um fator fundamental para o processo civilizatório humano, né? Não há civilização sem medo, né? Claro que o problema é quando você exagera no medo, né? Daí você vai ter um Estado totalitário e tal. Mas daí vai ter o Locke, daí vai ter o Rousseau, daí vai ter todo o fenômeno luminismo, né? Depois disso vai surgir o Immanuel Kant, né? Que ele vai fazer aí o Kant, meu Deus, cara. O Kant é outro, cara. O Kant é outro pensador sistemático. O Leibniz também é, o Aristóteles também é. Mas é um pensador sistemático no sentido que ele está vendo a realidade como um todo e está montando todo um sistema filosófico que é feito ao longo de muitos e muitos anos através de muitos e muitos livros, né? Então, ele vai ter crítica da razão prática, crítica da razão pura prática, fundamentação da metafísica dos costumes. Ele vai ter um livro sobre lógica também. Bah, cara, o Kant tem muita coisa escrita mesmo, tá? E
escrita num alemão medieval complicadíssimo, né? O meu conhecimento sobre alemão, cara, eu tentei ler Kant no alemão medieval, cara, parecia uma outra língua, cara. Sabe quando o cara que entende o português tenta ler um texto em espanhol, achando que eu vou conseguir porque espanhol é parecido com português, daí tu senta pra ler o texto em espanhol, você não consegue, tu olha e tu não entende as coisas, sabe? O alemão medieval ali do Kant, tá? Não digo bem medieval, porque já era no período moderno, mas um alemão muito pesado, o alemão do cara. E ele não escrevia muito bem, tá? Se você tiver interesse por Kant, o Kant é um pensador muito importante, né? Principalmente na área da ética, porque ele começa com aquela noção do universalismo moral, daquela coisa dos imperativos categóricos e tal, e tal, e tal. Isso aí, cara, tu quiser ler isso aí, seria interessante tu não ler o Kant direto, tá? Interessante seria você pegar um comentador, mesma coisa que o Hegel, tá? O Hegel também. Então, pega um comentador e dá uma lida assim. Isso aí tu vai ter que procurar na internet. Eu não sou estudioso de Kant, então eu não tenho nenhum comentador para te indicar. O ideal seria tu conhecer pessoas que estudam Kant, o que não é difícil, porque tem muita gente que estuda Kant, tá? Cara, todos os cursos de filosofia que eu fui, tinha gente estudando Kant, tá? Porque o Kant, de fato, ele é um pensador muito importante, tá? Extremamente inteligente em muita coisa, tá? Ele não é o culpado do mundo pós-moderno, tá? Porque a razão kantiana, ela não é uma razão nihilista, né? A razão, inclusive o nihilismo do Nietzsche era uma grande crítica ao Kant, né? Porque a razão kantiana é uma razão estruturalista, né, que busca estruturar a realidade do melhor modo possível e tal, né? Claro que o problema do Kant é você botar a razão no lugar de Deus, isso aí não dá certo, né? Mas isso aí é um detalhe e tal, isso aí é um assunto talvez para um outro episódio. Que mais que tem na modernidade? Tem Hegel, tá? Hegel é bastante importante, tá? Ele tem a fenomenologia do espírito. Hegel é difícil de ler também, tá? Seria interessante tu ler tinha um livro muito bom de introdução ao pensamento dialético. Como é que era o nome daqui? Que eu li na graduação, cara, faz muitos anos, cara. Que assim, eu tentei ler o Hegel na graduação. Também em alemão não é bom. O Hegel em alemão é muito ruim, cara. Meu Deus, cara. Mas eu tentei ler o Hegel e, pô, não entendi nada, cara. E daí fui conversei com um professor meu que também teve dificuldade de entender isso, né? E ele me disse, não, tem um livrinho aqui que tu pega e tu lê. E eu peguei e li aquele livro, que era Introdução à Dialética, algo assim, né? Que seria como se fosse uma Hegel for Dummies, sabe? Como se fosse um Hegel para idiotas. Eu peguei e li aquele livro, não era esse o título, mas eu li aquele livro, depois quando eu fui ler o Hegel, eu falei, tá, então que isso aí que é o nada. Então isso porque o Hegel tem aquela coisa do ser, do nada e do devir. Isso não tá tanto na fenomenologia do espírito, tá? Mas isso tá mais no livro da ciência da lógica e tal, tá bom? Bastante, muito bom Hegel. Hegel é da hora, cara. Hegel é muito bom, cara, tá? Que mais? Você vai ter também, né, o surgimento do pensamento político de segunda posição, tá? Que seria o comunismo e tal, né? A primeira posição é o liberalismo, a segunda posição é o comunismo, que é o que surge lá no Marx, lá da ideologia alemã e tal. Você vai ter inúmeros pensadores, né, como o George Lukács, não sei como é que fala isso, Lukács, George Lukács, não sei. Você vai ter você vai ter nesse tipo de pensamento você vai ter a origem lá do Marx, lá vai ter a origem da escola de Frankfurt, que é um fenômeno mais ligado ao mundo pós-moderno e tal. Aqui o autor diz aqui, Louis Althusser, não conheço, tá? Eu não sou um grande estudioso de marxismo, tá? Porque eu porque eu tenho que priorizar as coisas que eu estudo, cara. Porque como eu disse, o tempo é limitado, tá? E eu tô com 34, 35, vou fazer 35 ano que vem.
Então, pô, as pessoas vivem até uns 70, então eu tenho mais uns 30 e poucos anos ainda, tá? E pra ler 30 e poucos anos dá pra ler algumas coisas, cara. Dá pra ler... Dá pra fazer um bom trabalho em cima de Leibniz, dá pra fazer um bom trabalho em cima de Platão. Então, assim, dá pra fazer um bom trabalho em cima de Hegel em 30 anos, com certeza. Então... E daí meio que o Marx acaba que fica como se não fosse uma muita prioridade pra mim, sabe? Tudo que eu li do Marx, eu li e eu achei errado, sabe? Então... Algum outro insight ali, ele tá correto, mas no geral... Não sei, cara. Talvez seja até um preconceito meu por falta de leitura e tal, porque eu acredito... eu não sou puramente materialista, eu tenho meu pensamento, assim, por assim dizer, meu pensamento, como se o cara fosse um grande filósofo, né? Mas o meu pensamento, ele é meio transcendental, né? Então, que já é um negócio que o Marx não trabalha, tá? Depois, cara, você vai ter um rompimento, tá, com a tradição racionalista alemã, né, que vai começar talvez lá com... você vai ter vários pensadores, você vai ter o Kierkegaard, você vai ter o Kierkegaard, ele é um existencialista, só que ele é o existencialista cristão, que tem aquela coisa do salto de fé e tal. Ele é bem pouco estudado no Brasil, tá? Porque as pessoas não se importam muito com o Kierkegaard, tá? Porque ele dá uma solução cristã e isso aqui não é o... As pessoas que estudam filosofia não gostam muito disso não, cara. Pelo menos no Brasil. Mas o Kierkegaard é muito bom, tá? Só que é difícil de ler ele na linguagem original, porque o Kierkegaard, se eu não me engano, ele era dinamarquês, cara. Então, se tu for seguir o que o Schopenhauer falou, cara, pra você ler Kierkegaard, tu teria que aprender dinamarquês, cara. Então, é difícil, tá? As coisas que eu li do Kierkegaard, eu peguei e li em inglês. Porque o inglês, as traduções do Kierkegaard pro inglês são bem boas. Não sei se o dinamarquês, ele tem... se o dinamarquês, ele tem algum tipo de... ele se traduz fácil, sabe? Que nem, por exemplo, o alemão também. O alemão, ele traduz muito fácil pro inglês. O inglês e o alemão são muito parecidos. Tocou meu WhatsApp aqui só um pouquinho, deixa eu fechar. Desculpa, pessoal. É o Hernani Carreira que me mandou. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. O Hernani me encaminhou uma mensagem. Hernani, desculpa encher o saco, mas tem como fazer isso chegar ao Homero? O maldito não lê e-mail. Eu leio, cara, mas eu demoro alguns meses pra ler, cara. Ele me mandou um link, depois mandou outro link, depois mandou outro link e escreveu. O Elon Musk acabou de publicar evidências de metade dos pontos sobre G híbrida que ele disserta a respeito. Tá, depois eu vou dar uma olhada. Obrigado, Hernani, você tá atrapalhando aqui o episódio aqui. Mas depois eu vou olhar o cara que encaminhou lá pro Hernani também, ótimo, né? Um abraço pra você, meu querido. Onde é que eu tava? Eu tava falando do Kierkegaard, eu tava falando do Schopenhauer, né, que também tem. O alemão do Schopenhauer é bom, tá? O alemão é bom, do Schopenhauer. Assim como o alemão do Nietzsche também é muito bom. O Nietzsche escrevia muito bem. Apesar de ser completamente louco, ele era um bom escritor, né? Então, ao contrário do Kant, ao contrário do Hegel, que é um alemão mais antigo, né, principalmente o Kant, né? O alemão do Nietzsche e o alemão do Schopenhauer é muito tranquilo, né? Já o Kierkegaard, o Kierkegaard eu teria que ler dinamarquês, né? Daí é difícil, né? Mas a questão do Kierkegaard, ele tem uma visão de mundo, que nem eu disse, existencialista, né? Só que é um existencialismo cristão. Já o Schopenhauer, ele já seria o começo ali de um existencialismo mais não sombrio, mas mais voltado à existência humana como sendo um espaço de dor e sofrimento e tal. Tem várias coisas envolvidas, né? E os principais livros aí do Schopenhauer, né, é O Mundo com Vontade e Representação, que é um livro que eu li já faz uns 15 anos também. Mas eu não li inteiro, porque muito grande, cara, dava muita mão, tá? Eu li só umas partes que me interessavam, tá? E essa é uma outra coisa sobre filosofia, tá? Quando você vai estudar filosofia, às vezes você não precisa ler o livro inteiro, tá? Porque tem autores que ele escreve um livro, que nem, por exemplo, a Suma Teológica, que
que, cara, tem desde metafísica, tem epistemologia, tem direito, tem política, tem ética, tá? Então você não vai ler tudo. Então às vezes tu pega e faz um recorte, eu quero estudar ética em São Tomás. Aí você pega a parte que diz sobre ética e lê sobre a ética, né? Então nem sempre você precisa ler uma obra inteira, tá? Às vezes muitas das obras que você vai ler, você vai usar elas como obras de consulta, tá? Que mais? Você vai ter Nietzsche, que na verdade que diz que eu já vi gente pronunciar Nietzsche como Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, né? Que é também um grande pensador, né? Que é um dos caras mais mal interpretados da história da filosofia, né? Que quando ele fala sobre a morte de Deus, né, os ateusão ficam assim, não, porque a morte de Deus, não, Nietzsche disse que Deus morreu, olha só o que o Nietzsche falou. Não, cara, o tom que o Nietzsche fala sobre a morte de Deus, cara, não é um tom legal, assim, não, Deus morreu, é tipo assim, Deus morreu, cara, não tem mais Deus como fundamentação da moral, e agora, cara, o que a gente vai fazer, cara, sabe, é muito tenso, assim, sabe, é meio que, tipo assim, o que sobra, ele vai perguntar, vai sobrar a razão não é boa, porque o Nietzsche, ele tem toda uma crítica ao racionalismo kantiano, né, que começa lá em Descartes, ele tem uma crítica à filosofia do Descartes também, mas ele vai fazendo toda uma crítica a essa tradição racionalista e também a tradição cristã e vai cair num niilismo enorme, tá? E ele não vai vir assim, nossa, é bom que Deus morreu, que não tem mais Deus. Ele meio que, pelo que eu li dele, assim, ele é meio que ele acha isso ruim, cara. Ele acha ruim o fato de não haver fundamentação última pra moral em cima de Deus. Nem Deus e nem na razão. Então, ou seja, tudo que foi dito sobre fundamentação da moral em um transcendentalismo cristão, pro Nietzsche não é bom, não é o correto. Do mesmo modo, ele vai olhar a tradição racionalista e vai dizer que isso não é o correto também. E sobra o quê? Não sobra nada. Por isso que é a filosofia do martelo, né? Porque ele tá dizendo que aquilo lá não presta, mas ele não tá vindo construir uma alternativa. Ele só tá dizendo, isso aqui não dá certo. Agora o que tem em diante? Não sei. Daí vai ter aquela coisa do Übermenschen e tal, do super-homem e tal. Que é uma tradução bem merda, né, pra português. E Übermenschen. O Über, em alemão, é um termo que significa acima. Não é em cima, é acima, né? Então, por exemplo, tem esse livro aqui, tá? Minha mão tá em cima do livro, né? Então, daí seria... Como é que é? Não é unta, é abaixo. Eu não me lembro como é que é. Auf, né? Hand auf den Buch. Tá? A mão está sobre o livro. Então o Iba seria não em cima do livro, mas acima do livro. Então seria minha mão está Iba das Buch. Tá? Então... mas daí os caras traduziram como super-homem para português. Isso é extremamente cringe, cara. Por que tem que ser isso, cara? Tá? Bom, daí vai seguir isso, então isso é mais ou menos o racionalismo inteiro, né? A modernidade inteira, né? Ela vai começar com uma tradição construtivista, racionalista e vai terminar mais ou menos com Nietzsche, né? Assim como o Descartes é o pai talvez seja o pai do racionalismo, o Nietzsche ele é o pai do mundo pós-moderno, que é o mundo que a gente tá. Então você vai ter aí no mundo pós-moderno bastante coisa, tá? Inclusive uns filósofos estão até vivos, que nem o cara da razão comunicativa, o Habermas, tá? Jürgen Habermas, que é um alemão também. Mas você vai ter muita coisa, né? Você vai ter lá a fenomenologia, você vai ter o existencialismo, né? Você vai ter o positivismo lógico, você vai ter a filosofia, a tradição analítica, né? Eles vão fazer aquela distinção entre filosofia continental e filosofia analítica, né? Você vai ter a temida escola de Frankfurt, que os caras ficam, escola de Frankfurt e tal. Eu vou ler um pouco mais escola de Frankfurt no futuro, porque eu tinha esse preconceito com a escola de Frankfurt, mas um autor que eu li relacionado, não sei se ele é da escola de Frankfurt, relacionado, que é o Foucault,
eu tinha preconceito com o Foucault, eu falava, não, isso aí, esse cara é um degenerado e tal. Mas depois que eu li os textos dele, cara, eu falei, cara, não é que ele é um. Tipo, pô, ele não tá errado em muita coisa, cara. Quando ele tá falando, por exemplo, sobre noções de biopoder e tal. Claro, ele tá falando no contexto dele, né? Que ele vai dizer que as questões biológicas são usadas para oprimir homossexuais e tal, que é uma forma de totalitarismo e tal, né? Quem falava bastante disso era o Agamben, ele tinha umas leituras bastante interessantes da filosofia do Foucault. Mas depois eu fui ler, cara, e o Foucault, nesses aspectos, ele tá correto. De fato, as pessoas estão usando a biologia para impor um regime totalitário, né? Isso aí, inclusive, isso aí me caiu a ficha mesmo durante a questão da problemática de saúde pública. Até eu tinha que escrever algum artigo sobre isso, tá? E, inclusive, quando se fala de biopoder, né? As pessoas que são... Eu já até contei isso, né? O Agamben, ele usa essa noção do Foucault. O Agamben tá vivo ainda, tá? Ele é um filósofo contemporâneo e tal. Ele usa essa coisa do Foucault e tal, de biopoder, cara, pra chegar e criticar essas coisas de questão de saúde pública e tal. E os caras que são Agamben Minion, que gostam muito de Foucault e de biopoder, eles leram os textos do Agamben falando mal dessa coisa de picada obrigatória, de isolamento, não sei o que e tal. E os caras ficaram muito bravos com o Agamben, e tipo, eles ficaram bravos no sentido deles não estar acreditando no que o Agamben tava falando, né? Falaram, não, ele deve ter falado isso por engano, não sei o que. Daí o Agamben voltou assim e falou, não, eu falei isso mesmo, isso aí é um totalitarismo mesmo, cara. E cancelaram o Agamben. As revistas que o Agamben publicava até hoje já não estão aceitando mais artigo do cara, entendeu? Ele caiu na categoria de pessoa não grata, né? Tudo isso lendo as obras do Foucault, concluindo, atualizando a obra do Foucault, essa noção de biopoder e tal. É bastante interessante, cara. Então talvez a escola de Frankfurt, apesar de ser, como o Marcuse, por exemplo, talvez de ser um negócio muito anárquico, talvez exista algo ali que seja interessante de um ponto de vista filosófico, né? Daí tem a filosofia de Heidegger, né, que por si só já vale muito a pena de ler. O Heidegger é um cara que complicado de ler e tal, porque ele pertencia, Martin Heidegger, ele pertencia a um partido da Alemanha, né, ele dos anos 40, tá? Ele era reitor da Universidade de Berlim nos anos 40 aí, ele participava de um partido aí, né? O Martin Heidegger se escreve com H, né? H-E-I-D-E, daí 2 Gs, E-R, Heidegger, né? Que também parecia um bom nome para uma cerveja, né? Estou tomando uma Heidegger, né? Bom pra caralho. E esse filósofo é bastante polêmico, cara, porque ele saía com a Hannah Arendt, ele tinha um caso com a Hannah Arendt, que é uma filósofa de origem judaica. Mas ao mesmo tempo dizem que o Heidegger, que ele não era daquele partido lá, ele só estava se fazendo porque queria ser reitor e tal. Mas é curioso, né, isso aí, a história do Heidegger, porque o Heidegger, ele era afiliado ao partido, né, no sentido assim que ele tinha até uma carteirinha, você pode procurar, deve ter na internet aí. Ele tinha carteirinha lá com o nome e a foto dele lá, afiliado ao partido, tá? Dizem que ele tinha cartas dele para o partido denunciando colegas de origem, aquela origem lá né, da mesma origem da Hannah Arendt. Eu não vou ficar falando a mesma palavra aqui várias vezes para não dar problema. Ele fazia carta denunciando, não, esse colega aqui é de tal religião, não sei o que e tal. E quando terminou o conflito, na Segunda Guerra Mundial, parece que ele nunca pediu desculpas, assim, sabe? Abertas, assim, falando, não, eu tava errado e tal, não sei o que. Parece que ele se recolheu lá na floresta que ele morava, que era a Floresta Negra, né? E ficou por lá até o fim da vida. Então, não sei, né, cara? Um cara bem esquisito, né? Mas um grande pensador.
tá? Talvez um dos pensadores mais mentalmente capazes dos últimos tempos, assim, em termos de filosofia, tá? Tem também Mas enfim, essa é a vida dele, tem uma vida polêmica, ninguém sabe exatamente qual é que era a do Heidegger, tá? Vai que ele era meio Jorge, assim, que nem os ouvintes aí. Mas, tem... tem também a filosofia do Wittgenstein. O Wittgenstein, ele tem um livro chamado Tratados Lógicos Filosóficos, que é o primeiro livro, tá? Aquele ANCAP chato pra caralho, o Alexandre Porto gosta muito do Wittgenstein. Eu estudei Wittgenstein na minha monografia, bastante interessante, mas o Wittgenstein que eu lia não é o primeiro Wittgenstein, que é o Wittgenstein do Tractatus. Eu estudava o Wittgenstein II, que é o Wittgenstein das investigações filosóficas, né? O Wittgenstein, ele era dizem que ele tinha um monte de problema mental, né? Ele era muito doido, assim, sabe esses alemão agressivos, assim, sabe? Ele era... Eu não sei se ele era mesmo homossexual ou não, tá? Mas eu tinha uma biografia dele, acho que ele era, tá? E ele tinha um ódio muito grande à mulher, cara. Ele não gostava de mulher, ele achava que mulher não tinha capacidade mental para estudar filosofia. Ele falava que não é só o homem que estuda isso aí, cara. E as mulheres que estudam isso bem é porque elas têm a cabeça de homem. Se elas tivessem cabeça de mulher, ela não estudaria. Mas isso é talvez um preconceito do Wittgenstein. E o Wittgenstein, ele tem duas fases, né? Ele tem a primeira fase, já tô quase encerrando aqui. Ele tem uma fase onde ele vai escrever esse Tratatus Lógico-Filosófico, que ele vai fazer uma crítica à filosofia, se não me engano, ou no primeiro ou no segundo, agora não me lembro, que ele vai fazer uma crítica à teoria de linguagem. Ele é um filósofo da linguagem, né, que estuda o significado, como uma coisa adquire significado ao longo de um determinado contexto. E ele vai fazer uma crítica à filosofia do Santo Agostinho e tal. Depois ele publica o livro e ele diz: resolvi todos os problemas da filosofia, e vai embora. Daí depois, ao mesmo tempo que passa o tempo, ele começa a escrever uma crítica bem fundamentada, muito boa, a ele mesmo, ao livro dele no passado. Então por isso que tem Wittgenstein 1 e 2, né? Porque o 1 é o Wittgenstein desse Tratatus Lógico-Filosófico, e o segundo é o Wittgenstein das investigações filosóficas, tá? São dois livros interessantes que você talvez deveria buscar ler. Daí você vai ter essa pessoal do pensamento pós-moderno e tal. E basicamente é isso. Tá? O livro tem até uns mapas aqui, ó. Acabei de ver aqui, ó. Ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver na tela aí. Pô, tem até uns mapas. Então é basicamente isso, cara. Tá? Isso aqui seria uma introdução bem básica. Então, assim, se tu quiser começar a estudar filosofia, você deveria buscar... você deveria buscar conhecer o básico, tá? Não se contente em saber o básico. O básico é o básico, como diz o nome, tá? Mas é mais ou menos por aí que você deve seguir. Você deve buscar entender o básico do básico do básico. E daí depois você vai aprofundando em autores, tá, que tu conhece. Tá bom, meu querido? Não sei se esse vídeo foi útil, tá? Mas tinha muita gente que já tinha me pedido para fazer esse tipo de vídeo, tá? Tinham me pedido também para fazer vídeos sobre literatura, né? Que é um assunto também que me interessa muito, né? Eu não sei, talvez eu faça no futuro mais ou menos um vídeo desse te mostrando sobre literatura, né? Falando, tal autor, tal data, é importante que você leia tal obra e tal. Então é isso, cara. Basicamente, em resumo, tá? Faz o seguinte: procure estudar a história da filosofia, né? Você vai fazer isso um bom tempo. Daí depois que você vai conhecendo todos esses autores, tu pega e aprofunda em um autor que você se interessa. Eu tive que interromper aqui, mas é mais ou menos por aí, tá? Então, a gente vai... Qualquer coisa, tá? Eu vou começar, talvez, em um futuro próximo, fazer um vídeo sobre literatura, tá? Mas é isso. Cheguei até a me perder quando me interromperam aqui. Mas é isso. Valeu, falou, pessoal. Tenha um bom fim de semana e tchau, tchau.